Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Vamos lá. Então, nós estamos aí conversando sobre esse assunto, sobre a revelação e o mover do Espírito na nossa vida, da qual é essa igreja do fim, a igreja que estará sendo treinada para isso. Ela vai aprender a ter essa jornada, essa caminhada que eu venho falando contigo. E a base do texto que eu estou usando, se você tem estado aqui quinta-feira, é essa. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, como eu declarei, o Espírito Santo não está sobre mais, mas ele está em mim. Está em mim e em você. É uma nova aliança, ok? Mas o Espírito Santo sempre existiu, óbvio, ele é Deus. Muito legal. No próximo verso, revelar ali o Espírito. Ok? O que revelou para ele? Que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias. Muito bom. E um tempo depois, provavelmente, movido pelo Espírito, ou seja, ele se posicionou com base em algo que Deus disse para ele, ele foi para o templo. E quando ele foi para o templo, movido pelo Espírito, ele fez esse encontro divino, do qual Deus havia dito, cara, você vai ver. Então ele viu o quê? Trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava para ser apresentado. Simeão tomou no braço, louvou a Deus e disse o seguinte, agora, Senhor, pode me despedir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, e ele profetizou, a qual preparaste diante de todos os povos, todos os povos, todos os povos. Legal, luz para revelação aos gentios, para mim e para você. Para a glória do teu povo de Israel. Que maravilha, né? Que passagem. Então, com base nessa palavra, eu venho explicando várias coisas, depois você pode assistir lá no YouTube. Mas eu tinha falado que a igreja ainda conhece muito pouco sobre a força do seu espírito recriado em Deus. Hoje eu vou avançar um pouquinho mais porque eu quero trazer coisas práticas para nós entendermos como isso funciona. O homem, ele é muito fera, vamos dizer assim, entre aspas, para as realizações exteriores, das coisas de fora. Mas quando se trata dele, do seu interior, ele é zero. Ele não sabe lidar com isso. Ok? Ele tem uma capacidade no seu cérebro grande para realizações. Mas quando se trata de percepções e de sensibilidade do seu homem interior, ele é zero. Não quero falar nem o mundo, mas a igreja também está engatinhando, ela é bem zero nisso aí, bem zero, perdão. Ela precisa crescer, esse é o tempo da preparação, esses últimos anos, esse tempo dessa última reta, vai ser uma preparação rápida, o Espírito Santo vai botar você para ficar numa boa, afinado, mas é isso mesmo, esse é o tempo. Ok? Nós precisamos preparar mais o lado do espírito nosso, do ser espiritual que nós somos. Então a igreja, ela sabe muito pouco sobre essa força. Não estou falando de uma força muscular, de uma coisa exterior, você entende, gente? Mas há algo dentro de mim e de você, na pessoa do Espírito Santo comigo, que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença se nós avançarmos, nós vemos resultados nas nossas orações, em situações que nós estamos enfrentando e até mesmo na percepção do mundo espiritual para ajudar as pessoas. Ok, gente? Há uma cegueira muito grande. E ainda, por incrível que pareça, por falta de uma aproximação com Deus adequada, de uma comunhão com Deus, as pessoas percebem muito pouco as coisas do mundo do Espírito, da igreja. Sabe, percepção, à medida que você busca, bota essa frase aí, eu não coloquei, mas à medida que você busca Deus, quanto mais você busca, mais perceptível você se torna para o mundo do Espírito e as coisas do Espírito. Não me pergunte, mas você enfrenta uma situação onde você vai perceber aqui dentro o que é aquilo, o que aquilo significa, se aquilo é um teste, se aquilo é uma prova, se é o capeta te desafiando. Tem várias coisas que se levantam para você saber, meu Deus, agora eu não sei. É o capeta me quebrando ou você me testando? Aí você fala assim, pastor, mas Deus testa e prova? Claro, justamente para nós crescermos. Mas veja, a intenção de Deus nos testes, nas provas, é para que nós cresçamos. Entende? Então como é que a gente passa de ano? Fazendo teste. Da mesma maneira que esse mundo natural nos ensina isso, o mundo do Espírito também.
Talvez você esteja passando uma situação que seja um teste, uma prova. Como identificar isso? Como saber? Como ter uma certeza interior que é isso e aquilo outro? Isso são discernimentos. Ok? Não estou nem falando sobre os dons do Espírito, depois a gente vai falar. Mas eu estou falando sobre uma percepção. Você tem uma liberdade de olhar e reconhecer situações. Reconhecer, por exemplo, situações malignas que se aproximam. Ciladas do inferno que se aproximam. Mas uma boa parte da igreja, por não ter sensibilidade no Espírito, ela não reconhece e cai. Direto, nas coisas mais básicas. O mundo é o mundo do Espírito. Nós olhamos, enxergamos, tocamos, mas isso de nada adianta para me dar vitória. O que eu vejo, o que eu sinto, do ponto de vista físico, não me dará vitória. Toda a minha capacidade de raciocínio, conclusão, ou capacidade intelectual, porque eu aprendi isso, aquilo, outro, não me dará vitória. Nós vamos estar parados. Porque, na verdade, é o mundo do Espírito que manda. Quem manda no mundo é o mundo do Espírito, na ação viva de Satanás, porque ele influencia as pessoas a fazerem o que ele quer. É assim que funciona. Então a igreja ainda conhece muito pouco, eu comentei isso com vocês, certo? Depois, a igreja, como nova criatura, ela sofre por não entender a perfeita relação que nós temos com o Espírito Santo. Perfeita relação. Do ponto de vista de Deus é perfeito. Pra você ter uma ideia, é tão perfeito que ele é a cabeça e nós somos um corpo. E você não olha assim, pastor Teixeira, e pega assim, separa corpo para baixo e cabeça para cima. Não. Você não olha para o pastor Teixeira e a cabeça. Não. Ele tem um corpo e uma cabeça, mas é uma coisa só. Assim como Jesus fez a identificação de que ele é a videira e nós somos o quê? Também, quando você olha uma árvore, você não contempla só os ramos. Você não contempla só o tronco, porque uma árvore é um tronco com os ramos. É coisa natural. Mas nós temos que crescer nisso, na compreensão dessa relação da pessoa do Espírito Santo conosco. E a palavra tem muito a nos ensinar. Mas é uma dinâmica, é um aprendizado que nós precisamos. Há algo dentro de você que nós precisamos, dentro de mim, de você, que nós precisamos drenar, tirar essa água do interior. Okay? A água, como Paulinho orou aqui, ele disse mesmo, águas, rios de água viva fluem do nosso interior. Está escrito, é um manancial, isso é uma fonte da qual nós temos que aprender a beber todo dia. Depois eu vou cair nessa área aí. Ok, então, esse é o texto que eu quero ler com você, 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Para quem faz escola bíblica, fez aí uma grande renovação da nossa mente, para entendermos isso aí mais e mais. Quanto mais você ouve sobre um assunto, mais é enriquecedor no contexto de acrescentar. Vamos embora, aqui tem umas coisas aqui que eu quero te mostrar que são interessantes. Então, Paulo declarou que o meu espírito, alma e corpo devem ser conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Eu já falei um tempo atrás aqui que se nós cuidarmos muito bem do nosso espírito, a nossa alma será equilibrada e o nosso corpo vai receber dos benefícios disso, saúde. Você andará com muita saúde. Saúde não está desvinculada de um espírito saudável. Um espírito super saudável, gente, não é o ponto de vista humano. É um espírito que tem uma relação com Deus, está vivificado pela pessoa de Deus, é a sua palavra. Ele está impregnado da verdade, ele leva saúde para o corpo. Você andará com saúde. É impressionante, não é demais? Nossas células recebem da influência. Ok. Então vamos lá, para aquele que é novo e não tem muito entendimento, exatamente isso eu quero te falar, que nós somos um ser espiritual mesmo. Assim como Deus ele é, nós fomos criados da mesma classe, Deus fez a mim e a você na mesma classe. Ok? Assim como cachorro só pode dar cachorro, não dá gato. Macaco só dá macaco, eu não vim do macaco, nem você. Né? Que papo é esse? Até hoje, cara, o cara é uma teoria e o pessoal passa isso. Não, é isso aí mesmo, o barbudão lá estava certo.
Estava certo. Não tem nem como provar isso, cara. Não é verdade? Mas eles não dão um braço para aquilo que a palavra de Deus diz, né? Pois é. Então nós fomos criados na mesma classe. Deus é Espírito. João capítulo 4, está escrito isso. E nós somos seres espirituais. Mas essa é uma definição um pouquinho melhor, porque ela é bem própria, porque eu sou um ser espiritual pensante. Muito bom. Somos um ser espiritual pensante e habitamos num corpo. O pensante no contexto da alma. E o grande carro-chefe da nossa psique, como está no grego mesmo, é a nossa mente. É a mentalidade. Tá certo? Que eu e você temos. E tudo que envolve isso aí, né? Tem as emoções, tem uma decisão, tem um raciocínio, essa parte toda. Mas isso está ligado ao meu espírito. Por que eu estou falando isso para vocês? E voltando a te lembrar, porque em Lucas capítulo 16, você pode abrir? Eu não coloquei aí. Estou dando muita moleza, trazendo os versículos, tudo colocado, rapaz. Eu tenho que fazer você manusear a palavra de Deus, né? Lucas capítulo 16, quando Jesus conta a história de dois homens que morrem e passam para o outro lado. Agora preste atenção nisso. Aqui declara justamente no verso número 23, falando a respeito de um homem rico no inferno, é onde ele estava. A Bíblia declara que ele estava, verso 23 de Lucas 16, acharam? Bom, está escrito lá, estando ele em tormentos. Essa palavra, ela no original tem esse entendimento sobre tortura. Ok. No inferno, debaixo de tortura, levantou os olhos. Que olhos? Se o corpo dele ficou aqui enterrado. É super interessante, mas eu quero te dizer algo legal para você pegar aqui. Da mesma forma que exteriormente eu vejo, eu sinto, eu ouço, eu tenho esse tipo de percepção, o meu espírito também tem. Eu sou um ser pensante. Isso aqui é uma faculdade da alma do sujeito, porque ele viu, e veja, ao longe ele viu Abraão e Lázaro no seio, ele reconheceu, faculdades da alma, reconhecimento. Ele reconheceu Lázaro. E aí veja a conversa, e diz assim, então clamando, disse, ô Abraão, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro, ó, eu conheço esse cara. Você entende que a pessoa é um ser espiritual, ela não sai daqui e vira um legume, uma nuvem, um vapor. Eu vou te falar, eu comentei bastante sobre isso numa série que a gente fez agora recentemente, né? Só dando uma recapeada aí, mas eu vou te falar, a caminho do céu, às vezes as pessoas não fazem noção, mas olha só, no momento em que você deixa o teu corpo, você sai do jeito que você está. Do jeito que você está hoje. Tá bom? Não. Sempre precisa melhorar. Mas legal, se eu sair hoje, é nessa condição espiritual que eu saio. E passei. É desse jeito. Eu não passo para o outro lado, é como diz o Djalma, é desse jeito. Eu não passo para o outro lado e sou um legume, sei lá, um negócio. Não reconheço mais nada. Eu sou um ser espiritual pensante. Aí você me pergunta, pastor, como é que a gente separa isso? Não separa. Porque eu saio para o outro lado levando quem eu sou. O meu corpo é apenas a residência terrestre. Você entende, gente? Olha só, o apóstolo Paulo fala isso aqui, ó. Você vê que ele não faz um comentário de alma. Escuta isso aqui, muito legal. Eu estava pensando. Ele não faz um comentário de alma, mas ele faz um comentário de corpo. Vá comigo a 1 Coríntios 15. Thank you, my Lord. Verso 50. Isto afirma, irmãos,
que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Opa! Ele está falando isso aqui, ó. Fora. O exterior. A minha residência terrestre. Não pode, você vai ver o contexto. Não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, ó. Num momento em abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo, diga corpo, corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da... Veja, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade é o que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra tragada, foi a morte e tal. Você não está falando nada sobre a alma, está falando sobre o corpo. Ou seja, eu saio desse corpo do jeito que eu estou e adquiro um outro corpo depois na ressurreição, um corpo espiritual, incorruptível. Demais, né? Mas eu sou um ser espiritual. Eu estou preso a esse mundo, nesse invólucro, para esse mundo. Legal? Você sabe que tem muito crente ainda que não tem essa noção, não, rapaz. O pessoal não é ensinado a entender dessa maneira. Mas é assim mesmo. Diga, eu sou um ser pensante. Um ser espiritual pensante. É isso aí. É por isso que nós somos transformados através da palavra. A palavra vai me transformando porque isso aqui vai se tornando quem eu sou. Ao contrário também. Ou seja, quanto mais essa verdade dentro de você, mais você se torna ela. Não é algo que eu faço. É por isso que nenhum ser humano chega ao céu se não for via palavra. Porque precisa passar pela porta Jesus, que é a vida. O Espírito de Deus entra em mim e através desse livro eu sou transformado para chegar. Então, o processo de estarmos sobre a face da terra é uma grande escola mesmo para nós sermos transformados. Por que eu e você estamos aqui? Para nos tornarmos uma pessoa mais semelhante a Jesus. Esse é o processo. Por isso a gente passa várias situações, mas quanto mais a verdade faz parte de mim, pronto. Ela vai fazendo parte de quem eu sou, em mais unidade eu estou com Ele. Eu sou transformado pela palavra e você também. Não tem como eu vou mudar, eu estou tentando mudar, esquece, tchau, um abraço, não vai funcionar. É a palavra que opera transformação em você e em mim. Olha como nós precisamos do pensamento de Deus. Ó. Deus é um ser pensante. Ó. Nós fomos criados na mesma classe. Quanto mais do pensamento dele, que é a verdade, vida em mim, quanto mais esse pensamento se torna o meu pensamento, mais dele, menos de mim, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Não tem outra forma. Não haverá transformação na minha vida, a imagem e semelhança de Deus, se não for pela verdade viva, que é a palavra. Não tem outra forma. Há uma relação muito grande da pessoa, da comunhão que a gente tem com a pessoa dele, que eu mostrei para vocês na transfiguração de Jesus, por causa da ligação em orar. E a sua palavra em nós faz algo fantástico. Faz isso, a transformação. Transformados de glória em glória. Então nós vamos sair daqui no nível da transformação que foi sendo operado pela palavra até aquele dia. Eu não estou falando nada sobre nós vamos sair daqui com crédito nas costas de quantas reuniões eu fui da igreja, de quanto eu dei de oferta, de quanto eu servi na igreja. Eu já falei isso 300 vezes para vocês, vou falar 301. O que interessa para Deus é se eu estou sendo transformado. Entre aspas, o que eu faço para Ele deveria ser uma consequência da minha transformação. E não um carro-chefe. Ou seja, o que eu faço para Ele não deve ser o carro-chefe da minha vida. Ele quer ver se eu estou sendo transformado. Se eu pareço com Ele. A igreja do fim é a igreja que vai parecer com Jesus, rapaz.
Porque é essa que a glória de Deus vai se manifestar. Então fica tranquilo, se Deus está passando uma lixa em você, é para o bem. Vai ficar lindo. Olha, deixa eu ler uma passagem com vocês, obrigado, Senhor. Isaías 49. Ai, ai. Você está compreendendo, né? Bom. Isaías 49. Vamos colocar aqui uma palavra profética para a igreja no contexto eu e você, ok? Pode botar teu nome aí. Está falando aqui a respeito de Jesus, mas somos nós, né? Manda essa palavra, olha lá. Isaías 49. Vocês ouviram o que eu acabei de falar, não ouviu? Então pega agora. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. Isaías 49, 1. O Senhor me chamou, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Vamos dar uma paradinha. Você não veio para essa terra porque você nasceu, chegou para viver e simplesmente depois morrer. Não, eu e você viemos com um propósito. Ainda há por parte da igreja essa ignorância que o inferno quer que eles entendam, que quem tem que fazer a obra, representar Deus é o pastor. Quando na verdade eu quero te falar, cara, se você é de Jesus, você representa Ele. Aleluia. Em tudo que você faz, você é representante dele. Ministro, sacerdote, que mais? Embaixador, nós somos reis e sacerdotes. Não é isso? Está escrito no livro de Apocalipse. Então não fica ninguém de fora. Todos têm uma missão. Você nasceu e eu também com um chip instalado para servi-lo. Para descobrir a vontade dele sobre a face da terra. A vontade dele sobre a face da terra, para que eu ande e cumpra um propósito. Beleza, vamos continuar. Então ele fez menção do meu nome e do seu. No ventre da minha mãe. Ok. Fez a minha boca, ele fez a minha boca como uma espada aguda. Você entende que há algo aqui que Deus está fazendo em mim e em você? Por tudo aquilo que nós enfrentamos e vivemos, Ele está nos preparando. Eu quero te falar, um grande tempo de preparação da igreja, hein? Agora é aquele tempo do quartel que todo mundo chegou, agora, soldado, fique no lugar, flexão, vamos embora, corrida, e tal, mamãe, de mamãe, ele vai cantando aquelas músicas. Nem sei, Teixeira deve conhecer umas músicas aí que eles cantam. Não sei o que e tal, sai cantando e tal. E acabou, sargento? Não! Agora tem mais 10 quilômetros subindo a ladeira. Vai sobe a ladeira e tal. E terminou, podemos jantar? Não! Agora, flexão, para ficar treinada. É tempo de preparação. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele me fez como uma flecha polida. Olha a lixa. A flecha é o quê? Era uma madeira que era um ramo. O cara foi lá, cortou aquele negócio, foi cortando, lixando, até virar o quê? Uma flecha. Então, daquilo que nós éramos, Deus tem trabalhado em mim e em você para ser um propósito. Olha aí. Só na lixa, cuidando para ser uma flecha. Muito bom. Depois ele pega essa flecha e bota onde? Aqui, ó, para usar conforme ele convém a ele. Tem um propósito na minha vida e na sua. Ser usado por ele. E agora complemento o verso 3, ele me diz, tu és o meu servo, eu colocaria assim, tu és o meu filho, és a igreja por quem eu hei de ser glorificado. Pode colocar isso aqui, porque isso é um texto do fim dos tempos. E Deus está fazendo exatamente isso comigo e contigo. Então, Ele está nos preparando. Eu venho colocando isso para vocês, que para a glória de Deus, ela prevalecer sobre a face da terra, nós temos que nos preparar para isso. Imagine que você é uma flecha polida. Você tem sido preparado. E Deus te usará no momento certo. É muito legal porque Deus ele usa a gente no momento certo para atingir o alvo, há um propósito. Eu lembrei agora de Filipe aqui, né? Ele ouviu do Espírito, vai para o deserto.
Ele era um homem cheio de Deus, ele estava ali a serviço de Deus. Ele foi certinho e preciso em algo que Deus colocou para ele fazer. Né? Ananias, vai lá, olha, faz o seguinte, vai lá porque tem um cara orando, deu uma palavra para ele, vai lá, fala com ele, ora por ele vai ser cheio do Espírito Santo, está falando sobre Paulo. É assim que Deus vai fazer contigo. Para ele ser glorificado, você entende? Então, deixa eu colocar aqui os omeletes. Que eu sempre uso para a gente tentar explicar direitinho aí. Tem 3, tá certo. Eu coloquei 2 da mesma cor porque eles estão ligados intimamente. Então tem um espírito, ali no contexto do espírito morto, é um espírito sem a vida de Deus. É o homem sem a vida de Deus. O homem sem a vida de Deus, que é um ser pensante, ele tem uma mentalidade carnal. A mentalidade de quem não tem vida de Deus, ela é carnal. Não tem como ser diferente. Então não se surpreenda com as pessoas do mundo fazendo essas coisas. Porque não há vida. Não há mentalidade da verdade. Não tem vida, não tem a mentalidade do Espírito, da verdade. Não tem como serem diferentes. Então as pessoas sempre serão o quê? Carnais. Na sua manifestação. E sempre que a gente planta carnalidade, a gente colhe o quê? Corrupção, morte, destruição. Por isso o mundo está assim, é a prova. O mundo não está se destruindo por causa das árvores, dos rios, né? Por causa do planeta. Não, o mundo está sendo destruído por causa do homem, na malignidade. Não há verdade, há carnalidade. Então ele vive por aquilo que ele acha, por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele quer. E ele não tem avaliação de nada disso, porque é o que bate na sua mente. Ele não entende que existe uma malignidade, que existe um inferno, inspirando ele não tem verdade. Qual o parâmetro para ele ser diferente se não há verdade? Você tem uma ideia, o inferno chacoalha tanto que fala assim, esses crentes, o cara ainda brinca, esses crentes aí, ele não sabe o que é isso. Ele não encontrou a verdade. É só ele encontrar a verdade que ele vai ver. Então não podemos esperar de uma pessoa morta espiritualmente algum resultado da verdade, porque não há. É simples isso que eu quero te falar. Então a pessoa é governada por uma mentalidade carnal, destruidora. Muito bem. E aí o que acontece? Ele vive isso, é influência. Eu botei umas setas para te mostrar qual é a influência, como é que ele se comporta, como é que ele se posiciona, como é que ele é na prática. É isso aí, uma mente carnal, com tudo de ruim que existe. Como nós estamos vivendo uma intensidade maligna maior no fim dos tempos, está escrito, veja aqui, Isaías 60, só para eu te provar, está tudo na palavra, está escrito lá, falando, isso aqui é uma palavra profética para a igreja também, hein? Verso 1, dispõe-te e resplandece, igreja, porque vem a tua luz, ó, e a glória do Senhor nasce sobre ti, olha aí. Muito bom, mas é necessário, porque eis que as trevas, o quê? Cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, a igreja, aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Aleluia! É o grande confronto final, luz e trevas. Mas não tem confronto, porque a luz sempre foi vencedora. É só acender uma lâmpada que a luz tem que correr. Você entende? Esse confronto do fim, é muito importante eu falar isso para você. Não fica preocupado com a malignidade ou as coisas que estão acontecendo, porque não existe um confronto. Na verdade, é o tempo redentor do fim dos tempos, porque Deus já manda nisso aí tudo mesmo. A luz ligou, acabou, cara. Onde a luz está presente, as trevas não prevalecem. Eu vou ler com você João capítulo 1. Vamos lá. Estou refrescando aí para você entender que nós não estamos brigando, nem ficando desesperados, nem achando que Satanás está ganhando. Ele é um perdedor. Ele já perdeu, ele sabe. Ele quer confundir a igreja achando que é forte, aquilo outro e tal. Não estou dizendo que ele não é astuto. E não estou dizendo para nós não sermos sábios. Eu só estou dizendo que ele já perdeu. Porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. E está escrito aí, ó, veja que legal. A luz, verso 5, resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Pronto. E assim vamos.
Eu só estou te ensinando, mostrando como são as coisas. Mas esse fim, esse momento da igreja é glorioso. Vamos embora. Muito bom. Beleza, então, vamos trocar. É o nosso caso aqui. Eu sou um ser espiritual vivo por causa da pessoa de Deus. O Espírito Santo está em mim. Agora, a minha mente, isso é super importante, a minha mente agora, ela é uma mente renovada. Ela é uma mente que precisa de transformação. Eu não preciso como ser espiritual, porque a pessoa de Deus já está em mim. Mas veja, para eu ser transformado de glória em glória, que é um processo terrestre, beleza, eu preciso renovar a minha mentalidade de maneira contínua com a palavra. Pelo simples fato, eu fazendo esse processo, eu interfiro na contaminação que vem de fora sobre a minha vida. Porque eu e você, todos os dias, somos atacados na nossa mente, na velha maneira de pensar, nos pensamentos doidos. É um negócio que fica tentando perturbar você. É por isso que o ato contínuo de renovar a nossa mente nos protege, nos guarda, vai transformando a nossa vida e vai nos guardando. Então a minha alma, que é a minha psique, a minha mente, esse ser espiritual que está vivo, agora tem condição de se encher da verdade de maneira contínua. Não está escrito que a fé vem por ter ouvido a palavra. Está escrito que a fé vem por ouvir, tornar a 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 ouvir, até o final, de maneira contínua. É super legal, né? A gente na escola bíblica ensina isso, porque, imagina isso, nós caminharmos com Deus é uma queima de um combustível no pistão na hora. Então, por mais que eu tenha um tanque de 80 litros de gasolina cheio, aqueles 80 litros não me ajudam se não tiver naquele momento ali. Então não é uma questão de, pastor, eu vou ler esse mês inteiro a Bíblia para só ler ano que vem, aleluia. Não vai dar certo, cara. Não, eu já decorei os versículos. Onde está escrito que a gente tem que decorar? Tem que fazer parte do nosso espírito. E eu vou te falar agora uma outra, hein? Ih, chega, essa aí agora... A palavra só fará parte do seu espírito. Quando estão dormindo, diga aleluia. Ninguém. A direita sempre vacila, né, mano? Mas olha, vamos lá, você que está nos assistindo aí. A palavra, a verdade, só fará parte do meu espírito se eu me posicionar com ela. Se eu não me posicionar com ela... tchau, ela não fará parte. É por isso que, quando eu vejo algo, uma situação, em que eu sou confrontado, eu preciso me posicionar com a palavra e não me posiciono, ela não registra em mim. Então a verdade só registra em você, no teu espírito, se você colocar ela em prática. Se você se posicionar com ela, se você responder a Deus. O pastor Paulo sumiu? Se eu não responder, ela não fará parte de mim. Você vê como é que Deus ele cancela todo ato religioso? Ele cancela o simples fato de eu ler a Bíblia e ler bonito. Aleluia. Então os irmãos disse... Já falhou, meu irmão. Já falou irmãos, já não está aí. Eu quero ler, que é uma maravilha e tal, beleza. Eu quero saber se isso está fazendo a tua vida prática diária, onde ninguém vê. Ai. Pois é, aqui é que é o detalhe. Na igreja, todo mundo, aleluia, glória a Deus e santo. No dia a dia, é que a gente vê. Ninguém está me vendo. Deus vê. Então, se a palavra não é a minha resposta, ela não se firma dentro de mim, ela não se estabelece, ela não fixa dentro de mim.
Então, quanto mais eu me renovo com a verdade, me posiciono com a verdade, mais eu fico fixado da verdade. Mais eu estou cheio dele. E isso é um processo contínuo até o final. Vai trazendo transformação. Vai me protegendo e guardando. De não voltar a ser o velho homem. De não voltar mais, é o apóstolo Paulo em Efésios, vou terminando com isso aqui. Leia comigo. Efésios capítulo 4. No verso 17, não mais digo, portanto digo no Senhor, testifico que não mais, Elinho, viva como também os gentios, como você vivia antes, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Diga próprios. Não está falando de verdades espirituais, que é a palavra. Você estava obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, na ignorância, tá legal. 22, no sentido quanto ao trato passado, despoje do velho homem, porque você é novo, que se corrompia com as concupiscências do engano, mas vocês devem se renovar no espírito vosso entendimento. Ele está falando de mentalidade, com a verdade. Mentalidade, isso aí é mentalidade. Renove, ó, renove, renove. Igual Romanos 12, verso 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, com a verdade. No verso 24, se revista do novo homem, Elinho, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedente da verdade. Você entende que se eu não fizer isso como escolha, porque veja, eu sou uma nova criatura, eu preciso dessa renovação. É a minha alma que está sendo transformada todo dia, eu preciso disso. Se eu não fizer isso, os meus hábitos não mudam. A minha maneira de proceder não muda, a minha maneira de falar não muda, a minha maneira de encarar as situações que eu enfrento não mudam. Não muda, não muda. Tanto é verdade que primeiro o apóstolo Paulo põe isso, olha só, esquece a vaidade dos pensamentos, esquece umas coisas humanas aí, se enche da verdade, você é uma nova criatura e renova a tua mente, se veste como escolha, é algo diário nosso. Então, agora sim, olha o que vai acontecer. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. E se você ler até o capítulo 5 aí, você vai ver que esse tipo de procedimento, ele quase que chega a ser automático, porque uma renovação tem sido feita, ou seja, uma impregnação de verdade tem sido colocada dentro de mim e de você. Eu disse para vocês, a gente não muda nós mesmos. É por dentro, toda transformação e mudança de dentro para fora. Então, ou seja, estou sendo transformado por dentro, isso vai ser evidenciado na minha maneira de agir, no meu proceder. Alguém está pegando isso nessa noite? Muito legal. Então, voltando aqui rapidinho só, a turma que não tem verdade, ele não pode ser diferente, porque sua mente é carnal, recebe tudo quanto é pensamento, acredita em tudo, que é do inferno, inspirado pelo inferno, nós sabemos disso. Ele vive uma vida sem opção de transformação, porque tem que entrar a verdade para ser transformado. E por último, eu só quero te falar isso, que apesar de eu ser nova criatura, e eu estar debaixo da influência da palavra, se eu não fizer isso uma escolha diária, daqui a pouco eu perco isso. Porque se eu não renovo a minha mente, o meu ser espiritual, eu te falei, você é um ser espiritual o quê? Pensante. Isso afeta o teu espírito. Então veja, se eu não faço essa renovação, eu vou sendo contaminado com as coisas de fora. É por isso que acontece muito isso. Uma boa parte da igreja que nasceu como criança carnal e deveria crescer para ir para a maturidade, permanece criança, permanece carnal no seu comportamento, porque não entende isso, não faz renovação, não faz transformação. E aí ela cai na cilada do inferno, porque o inferno só diz assim, basta ir para a igreja, e não falta Santa Ceia que é perigoso. E o cara fica religioso, ele vem para a igreja, ouve uma mensagem e vai embora para casa e vive normalmente, tranquilo, assim, sem mais nada. Aí espera vir no próximo domingo,
Cara, isso aí é a pior coisa que pode acontecer, porque não tem como eu viver naturalmente de uma refeição aos domingos. Por um tempo eu vou estar vivo, mas meu corpo vai entrar num processo de inanição e daqui a pouco eu vou tombar. Então, uma boa parte da igreja está tombada espiritualmente. Não tem força espiritual, não sabe combater, não sabe fazer o bom combate da fé, não sabe resistir ao inferno, não sabe identificar situações justamente por causa disso aí, ó. Não tem um processo contínuo do seu ser pensante sendo renovados com a verdade e se enchendo da presença de Deus. Sabe, em Efésios capítulo 5, está escrito lá, mas enchei-vos do Espírito, também é um ato contínuo. Ah, pastor, já fui batizado no Espírito Santo, cheguei lá. Tu começou. E todo dia nós temos que nos manter cheios do Espírito. Da mesma maneira, você não bota um tanque no teu carro e enche. Beleza, agora eu vou passar 5 anos com esse tanque, mas não vai mesmo. Você vai ter que continuamente o quê? Encher o tanque. Para ele poder rodar. Você entende que não tem como. A pessoa que é morta, ela vive carnalmente. Mas a gente que é agora nova criatura, e que nós temos agora a espiritualidade viva, eu preciso, não tem como, eu preciso me alimentar continuamente e me renovar continuamente. Não tem como. Ah, eu sou de Jesus, tá bom, eu tenho uma Bíblia e vou para a igreja, é pouco. Uma boa parte de pessoas que hoje estão desviadas e já passaram pela igreja e foi só um rio que passou na minha vida e não quer nem saber mais, porque caiu nessa cilada. Se tornou um religioso, não gostou, aquilo não estava bom, não se alimentava, o inferno foi alimentando com outras coisas, dizendo uma opção de coisas. Ah, deixa disso, cara, a vida é luta, não está muito complicada. Olha, quando você se tornou crente, antes de ser crente, tudo acontecia contigo, era uma boa. Agora, olha aí, olha como é que você está. O inferno, ele é cruel. Quando uma pessoa recebe a Jesus, ele vem para querer tirar aquela pessoa do caminho. Ela não tem fundamento, mas temos que ensinar a ficar firme. Deu para entender? Então vamos ficar de pé. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com Teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí, é simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente
se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada, no nome de Jesus.